a pensar. Eu queria te perguntar porque é que tu houve um dia que acordaste e pensaste, eu quero trabalhar com influencers e eu vou fazer criação de conteúdo relacionada com marketing de influência. O que é que acontece para tu um dia acordares e tens essa ideia mirabolante? Eu acho que não acordei. Desculpa, desiludir-te. Eu acho que eu não acordei um dia. Eu acho que as coisas foram acontecendo baseadas no drama. Porquê no drama? Porque eu acho que, fazendo assim uma análise retrospectiva da minha vida, eu tenho vindo a fazer escolhas em função... Eu tenho vindo a experimentar. Eu acho que a frase que mais me caracteriza, creio eu, é deixa ver. Tipo, deixa ver o que é que vai dar. Deixa ver como é que... Eu entrei no meu curso, eu fiz Ciências da Comunicação, à espera de ser jornalista, saí do curso convencida de que ia trabalhar em publicidade e em marketing, e depois achei que ia trabalhar numa multinacional, depois afinal voltei para o Algarve. Isto tudo no espaço de uns anos? Exato. E então, o que é que tem acontecido? As coisas, de alguma forma, ou seja, eu tenho vindo a permitir experimentar em diversas áreas. Trabalhei, em primeiro lugar, como agência, trabalhando com PMEs, e depois eu comecei a estudar as redes sociais, até porque estamos a falar dos principais veículos, neste momento, de comunicação em massa, a par dos mídias tradicionais, e comecei a estudar estes novos mídias, a encantar-me com estes novos mídias, com as suas potencialidades, e a perceber que, efetivamente, as contas pessoais têm um nível de performance diferente daquilo que as marcas normalmente têm e conseguem atingir. Então, efetivamente, esta colaboração entre marcas e aquilo que nós chamamos de influencers ou creators era algo interessante. E no meio disto tudo, porque é que eu dizia que é na base do drama? No meio disto tudo, eu estava muito cansada de trabalhar com PMEs. Um universo altamente masculinizado, eu, imagina, com os meus 22 anos... Ainda não muito é? fresquinha. Exato. Então, a experiência não estava a ser efetivamente boa, e hoje eu consigo olhar e perceber que provavelmente eu estava ali numa situação de depressão, de burnout, a certo ponto, e percebi, ok, eu vou precisar de algo que me volte a dar gás. E o que é que começou a acontecer? Eu comecei a consumir algum conteúdo, principalmente internacional, e a sentir, ok, pera, eu posso atrair outro tipo de pessoas e clientes, trabalhar com outro tipo em outro tipo de ambiente, se eu começar a expor-me num lugar onde as pessoas reconhecem os meus valores, e a partir daí, identificando-se comigo, a partir delas vão querer trabalhar comigo, e eu consigo trabalhar inclusive à escala nacional. Isto porquê? Porque eu na altura já estava, eu estou em Lisboa, mas eu já estava em Faro a viver. E então pensei, ok, eu acho que isto abre aqui possibilidades, e então comecei a produzir conteúdo. Começo a produzir conteúdo, efetivamente os resultados começam a aparecer, e as pessoas começam a pedir consultoria, a pedir acompanhamentos, e então eu começo a trabalhar exatamente nesta área. Sempre com esta ideia e aprofundando esta noção da influência, o que é influência, o que é que funciona nas redes sociais, e a trabalhar exatamente, batendo na tecla de que era importante as pessoas assumirem esse lugar de exposição, inclusive para potenciar os seus próprios negócios. Então eu comecei a trabalhar assim, e ao longo do meu percurso fui conhecendo diversos profissionais que efetivamente procuravam a minha ajuda, começaram a crescer, não é? Eu própria também continuei a crescer nas redes sociais, daí surgiu a possibilidade de formação, de acompanhamentos individuais, e depois então a oportunidade da agência, porque a agência abre-nos aqui a porta a trabalharmos com as marcas e com os influenciadores a 360. Pois tens os dois lados, sempre é um bocadinho mais... Acho que é um lugar um bocadinho mais feliz do que o lugar onde estavas antes. Quando Totalmente, sim. Primeiro tens mais controle e depois consegues tirar uma coisa que é boa do meio que tem muitas coisas más. E era um bocadinho aí que... Sim, por isso é que eu te referi ao drama, não é? Ou seja, eu fui percebendo o que é que eu não gosto, o que é que eu não quero. E eu continuo nesse mesmo lugar, ou seja, eu acho que eu estou sempre atenta ao... Isto não me está a fazer bem. Isto não me está a fazer bem, aquilo está-me a fazer bem, ou seja... Eu não acho que as respostas elas estejam fechadas e que eu esteja aqui sentada contigo e que, ai não, a minha vida já está toda resolvida e... Vai ser por aqui o caminho e já está, não é? Exato, eu acho que, até porque nós também vamos mudando, certamente acontece isso também na tua carreira, não é? Ou seja, há coisas que faziam sentido e que deixam de fazer, portanto tu também vais navegando em função das oportunidades e das tuas próprias vivências. E efetivamente este mercado é um mercado extremamente complicado. E novo.
É novo para toda a gente. Muito pouco profissionalizado. Profissionalizado no sentido standard da expressão, ou seja... Sim, de haver uma regulamentação, de haver todo um caminho já traçado. Exatamente. Fiscalização também. E efetivamente é um mercado que, por estar a dar... Eu até acho que é um bocadinho ingênuo nós dizermos que são os primeiros passos, porque não são efetivamente os primeiros passos. São muitos anos, ainda assim. Exato, e mexe com muito dinheiro, portanto, se calhar a regulamentação e a fiscalização era profundamente necessária, não é? Pois é isso, porque já vai há tanto tempo, já estaria em altura de haver algum tipo de E estamos a perceber regras. Resultados até políticos da utilização das redes sociais, não é? Portanto, se calhar isto deveria ser, e eu acredito que sim, nós vemos o Parlamento Europeu também já a dar passos nesse sentido, portanto, efetivamente esse trabalho está a ser feito, mas precisamos de mais, precisamos de melhores. Agora, para responder à tua questão, eu tenho-me aproximado, ou seja, eu tenho vindo a fazer este trajeto, portanto, trabalho com influência, mas ok, não é todo o tipo de influência, então as minhas escolhas também têm vindo a ser filtradas. Felizmente tenho uma equipa incrível que está alinhada. Confirmo. Que está alinhada com os meus valores, então eu acho que isso também me ajuda, às vezes até a ser mais apurada, sabes? Em que sentido? No sentido em que, às vezes, eu própria não vejo os problemas, eu própria não claro, identifico... Isso é ótimo, consegues ter outras cabeças pensantes com... Exato, tipo, olha... Com o mesmo foco. Isto se calhar não é muito fixe, olha, se calhar isto não é muito responsável, olha, se calhar... E de repente tu começas a ter aqui outras camadas e, efetivamente, eu acho que estamos a fazer um percurso bonito. Acho que é um percurso que precisa de... Nós estamos a dar os primeiros passos, portanto, eu acho que precisa aqui de mais maturidade, mais tempo para criar um impacto no mercado. Acredito que o impacto, ele não surge tanto pela agência, eu acho que ele surge mais pela formação. Ou seja, eu acredito que através da formação nós vamos conseguir, espero eu, munir as pessoas de mais ferramentas e de espírito crítico, pensamento crítico, espero eu, para que elas construam aqui falamos outro muito disso, ambiente. as pessoas não lhes apetece muito usar o cérebro, às vezes têm a ferramenta, mas gostam de mantê-la na caixa e não utilizar muito. E uma coisa que eu sempre apreciei, já antes de trabalharmos em conjunto, já antes disso, uma coisa que eu sempre apreciava em ti e que eu posso estar a falar de um lugar de ignorância, mas quero acreditar que é só um lugar de elogio. Não há muitas pessoas que trabalhem com essa preocupação na área da influência. Eu já contactei, não de trabalhar diretamente, mas já contactei neste mês, já contactei com pessoas de todo tipo de área, do nicho de beleza, lifestyle, de educação, todo o tipo de área distinta. E estás a falar de tanto marcas como influenciadores como marcas agências. e influenciadores de agência, exatamente. Todas estas pessoas, é muito raro contactar com esta preocupação de... Ok, trabalhamos num meio que gera dinheiro, entretenimento e uma certa alienação, mas olha, vamos tentar que no meio disto, todos precisamos de um ordenado ao fim do mês, mas vamos tentar fazer isto com o mínimo dano possível. E eu aprecio muito que vocês estejam a tentar encontrar aí, e acho que por isso é que depois acaba por ser uma luta também para ti, que é encontrar esse meio termo entre, sim, vamos trabalhar no meio que se calhar agora na publicidade dá mais dinheiro, mas vamos ter que recusar muitas coisas porque temos princípios, vamos ter que recusar muitas coisas porque a moralidade é superior. Então eu acho que deve ser bastante difícil tentar encontrar aí um lugar saudável entre queremos trabalhar com influência sim, mas onde é que está o limite do és um influenciador porque entretens as pessoas, mas depois vais ser só educador, mas depois educador também és uma seca, então onde é que está aqui o... Sabes? Isto Sim, é também sim, aquilo sim. que nós navegamos individualmente, não é? Sim, até em relação a ti, não é? Ou seja... Exato. Sim, é extremamente difícil. Sendo absolutamente sincera contigo, bem, obrigada pelo elogio, em primeiro lugar. Obrigada pelo elogio e não sei se somos os únicos, não sei se nos podemos dizer pioneiros nesse sentido, porque eu acredito que o mundo se faça de boas pessoas. Então Nós vivemos nessa utopia, sim, é verdade, as pessoas Então, são maioritariamente boas. Eu acredito, pronto. Agora, o que é que eu sinto? Acho que é muito difícil tu manteres este princípio. Ou seja, aquilo que tu acabaste de relatar. É difícil. Muito aliciante deixares de ter os princípios. Sim, é muito difícil tu sobreviveres, ou seja, ser efetivamente rentável. E tu, quando tens um negócio, repara, eu tenho responsabilidades de ordenados para pagar, espaços, não é? Que nós temos tanto um espaço em Faro como um espaço em Lisboa. Ou seja, existe aqui, não é, uma responsabilidade do nosso lado e com os nossos que ela tem... Pronto, ela exige dinheiro, não é? Claro. Então, efetivamente, navegar neste universo eu não acho que seja simples. No entanto,
aquilo que tu dizias, por exemplo, sobre a produção de conteúdo, se és muito educativo, então esse é o lado onde eu estou mais confortável, ou seja, ajudar nesse ambiente é um desafio. Não? Quando eu digo isto, não é Sim, tipo, não é que nós seja sabemos a fácil. resposta. Claro. Exato. Tipo, aliás, tu sabes isso em relação a Sim. ti, não é? Ou seja, nós vamos testando, nós vamos experimentando, mas não há uma resposta fechada. Mas é um desafio que ainda assim eu navego com alguma diversão, vamos dizer assim. Enquanto que eu acho que o desafio maior nesta questão da influência responsável não é só sobre trazer conteúdo de qualidade, é sobre quando tu tens propostas que são altamente aliciantes, todas as partes se manterem coesas e alinhadas nesses princípios e nesses valores. Esse, para mim, tem sido o desafio maior. E, enquanto agência, eu não posso recusar uma coisa que a pessoa define que quer fazer, por exemplo. Ok. Estava a tentar perceber que exemplos é que isso aconteceria. Não é? Porque isto é uma equipa, ou Claro, seja, é uma imagina. equipa. Se eu agora também quiser fazer uma coisa, quero muito. Eu não e posso para esconder ti- propostas que... Não, e Claro. eu não posso esconder propostas que, por exemplo, chegam para ti ou que nos surgem como oportunidades. Portanto, tu vais ter acesso a elas. Se tu me disseres que tu queres fazer... Quero muito, exato. Não é? Tens de encontrar ali um... E imagina, há situações em que são situações que efetivamente levantam questões. Ou seja, eu sei que tu não fazes aquilo que tu dizes que vais fazer, eu sei que tu não usas aquilo que tu dizes que vais usar, eu sei que tu não recomendas, mas a proposta é fixe. Ou, não sendo fixe, ainda assim tu precisas porque tu queres e porque há um padrão de vida e efetivamente é bem pago em traços gerais. É bem pago para aquilo que é o ordenado Para médio que é e o mínimo Claro. nacional. Então, olhando para este ambiente, e depois, eu acho que há aqui outras problemáticas que são importantes ter em consideração. Nós estamos a falar de um ambiente de ego, nós estamos a falar de um ambiente, e nós as duas produzimos conteúdo, em que, efetivamente, há uma imagem, há uma performance que nós estamos... constantemente a trazer para as redes sociais, não é? Então, é um ambiente onde as pessoas, nós recebemos críticas, é um facto, mas em larga maioria recebemos elogios. Ou seja, nós estamos constantemente a ser aplaudidas. Então, é um ambiente que facilmente, ou seja, tu não precisas ser uma grande estrela, pode ser assim uma subcelebridade, ou nem isso, e é fácil tu sentires que o teu ego, sabes, tipo, está para lá de Bagdá. Pois, exato. Vocês também devem lidar muito com esse tipo de comportamentos, de tentar... Bom, é a gestão de marca, a gestão de dinheiro, gestão de carreira, mas gestão maioritária... Esta pessoalidade nesta carreira de influência tem um peso aqui muito grande, porque muito rapidamente isso pode desmoralizar-te e prejudicar o trabalho, ou moralizar-te em excesso e meter-te num pedestal que tu criaste na tua própria cabeça, não é? Acho que isso deve ser bastante difícil, especialmente quando tratas profissões ou pessoas especialistas em determinada área que já têm o conhecimento, então acham que já têm muita propriedade em determinados temas. Sim, eu acho que é geral, ou seja, mesmo quando são páginas de, vamos dizer, lifestyle, efetivamente estamos a falar de um ambiente de palco e estando a falar de um ambiente de palco e de aplausos e que diariamente dizem que tu és incrível, eu acho que, e atenção, eu quando eu digo isto com muita empatia, porque eu acho genuinamente que facilmente tu vais para um lugar onde tu te achas mesmo o máximo porque te dizem diariamente que tu és o máximo. Claro, por mais discernimento que tentes ter, é muito difícil manter-te imune a isso, claro. Sim, e mais, as pessoas que te rodeiam, em larga escala, começam a ser pessoas, a certo ponto na tua vida, que alimentam também esse viés, não é? Sim, é verdade, põe-te assim num patamar quase que endeusado, não é? Ali numa coisa inacessível, que estás ali... Eu senti imenso isso com algumas das minhas relações pessoais, sabes? De uma cena mesmo muito estranha. Que eu própria comecei a ficar constrangida. A ser influencer nas tuas relações. Comecei a ficar constrangida com algumas dinâmicas porque é influencer. E depois isto é estranho, o influencer artista e a fusão das coisas, e de repente põem no patamar da superficialidade e não querem pôr naquele da intelectualidade. Mas começou, de repente, pessoas com quem eu já tinha uma familiarização a porem num lugar assim meio de ela é diferente. Diferente em quê? E depois tu própria começas a tentar perceber, então eu sou? Em quê? Mas porquê? E eu acho que a certo ponto, posso estar, diz-me da tua experiência, eu acho que as pessoas começam-se a inibir, por exemplo, dizer, olha, se calhar estás um bocadinho a ser too much. Tipo, se calhar, não sei, tipo, a minha mãe sempre me disse, desde pequena, eu sempre tive assim muitas opiniões, não é? E então, como eu tinha assim muitas opiniões, a minha mãe, volta e meia, fazia descansa o bico. Que é tipo, baixa a crista, a minha mãe fazia descansa o bico. E eu acho que nós precisamos de pessoas que nos façam isso, digam,
descansa o bico. Porque, efetivamente, eu acho que chegas ali a um determinado... Pá, que tu perdes um bocadinho esta capacidade crítica. Pelo menos tem sido isto que eu tenho vindo a sentir. E muitas vezes esta escalada, ela é muito rápida. Ou seja, tu tens contas... Sim. Que é muito rápido, mesmo que a pessoa diga, foi muito esforço, mas vamos lá olhar em comparação para uma carreira tradicional, que a pessoa está ali, Sim, é isso. não é? Tipo, 30 anos para chegar a um determinado cargo, para chegares 20 anos, 15 anos. manager, de que ainda tens mais 50 managers por cima, Exato. e demoras 20 anos e aqui de repente consegues passar... Aliás, em Portugal temos imensos casos de pessoas que não usavam explodiram. E de repente 6 meses, 5 meses são semi-celebridades e... É difícil, eu penso imensas vezes nisso, que é, claro que não deixa de ser um difícil privilegiado, não é? É sempre um difícil privilegiado, um claro. difícil bastante relativo em relação a outras dificuldades, mas é um difícil, traz-te muito esta... É uma alienação de realidade, no fundo, para ti próprio e para as pessoas que estão à tua volta, porque ninguém sabe muito bem, quase como se a tua personalidade na vida real já não fosse desvinculada da tua digital. Nós aqui falamos muitas vezes sobre isso, que é, é inevitável, tu conheces uma pessoa pessoalmente... Tu vais a seguir ratar, vais ver quem é que ela é no digital, e ou o qual é o contrário também posicionamento. acontece. E o contrário. Que é tipo, eu já te conheço, então já tenho uma opinião sobre ti. Aliás, quando eu te conheci ao vivo, foi tipo, finalmente, porque eu sei com quem é que tu vives, eu sei os teus animais, não é? Ou seja, eu sinto-me parte da tua vida de alguma forma, sendo que isso às vezes nem é... Não acontece dos dois lados, ou seja, só um lado é que está a receber e o que torna tudo ainda mais bizarro, não é? Porque estás a lidar com pessoas que... Ou seja... É a cena dos fãs e das celebridades e isto em escala, só que agora em vez de ser aquela escala Beyoncé, passa de repente tens as sub-Beyoncés, que é, já não precisas de ser a pessoa mais conhecida do mundo e não, tens uma data de pessoas, milhares delas, que sabem como é que é o teu tapete da sala, que sabem como é que é o teu pequeno almoço, como é que tu falas e tu conheces ao vivo e eu não sei nada sobre ti. E isso, aquilo que tu dizias do filtrar e ter um policiamento sobre o comportamento, que eu dou por mim a fazer muitas vezes, às vezes não é porque eu tenho medo do que a pessoa vai percepcionar, não é porque eu me sinto desconfortável perante o que ela sabe sobre mim e o que eu não sei sobre ela. Que sim, há quanto tempo é que tu vês as minhas stories? O que é que tu sabes sobre mim? De repente, mas eu é que escolhi. No fundo, eu é que escolhi esse lugar, tu é que escolheste, só que é uma escolha diária, ou seja, eu acho que há um controle que é um controle difícil de ser feito, porque efetivamente tu vais cedendo a algumas coisas. Não é? Eu não consigo olhar para a mancha, sei lá, aconteceu ter lançado o livro e conhecer algumas pessoas com quem eu interajo na net há alguns anos e que me seguem e de repente conhecê-las ao vivo e associar àquele pequeno ícone que eu vejo quando mandam mensagem e pensar assim, bem, que lugar de vulnerabilidade esquisito, porque estas pessoas já viram muita coisa sobre mim. E eu não sei... Eu sei o que é que construí no dia-a-dia, como dizes, mas eu não sei o que é que essa construção diária resulta ao fim de 5, 6 anos. Até porque tu não sabes o que é que ela assistiu, porque é um filme... O que é que ela percepcionou daquilo que eu dei. O que é que percepcionou do que tu deste e quando é que ela assistiu, ou seja... Pois, porque pode não ter assistido a tudo, claro. Exato, não é? Ela não está a ver o filme completo, ela vai vendo tranches do filme e depois vai preenchendo as lacunas com aquilo que ela lhe faz sentido. Yeah. Exatamente. E constrói a narrativa a partir daí. Eu tenho sentido, a título profissional, que isso me atrai pessoas muito mais alinhadas comigo e deixa-me muito mais à vontade. Ou seja, eu acho que tem uma vantagem muito magnífica. Mas depois tem esse lado que se nós olharmos e refletirmos um bocadinho sobre a situação, efetivamente, eu acho que nos falta... nós continuamos a viver este meio com alguma ingenuidade. Do lado de quem produz conteúdo, nós temos esta vontade de, não, eu quero ser autêntica e eu não... percebo que é uma autenticidade performativa, sempre, não é? Ou seja, é performance, eu sei que estou a gravar e eu sei aquilo que eu quero trazer, ou seja, há um ângulo, há uma escolha, há um script que às vezes pode não estar escrito. Sim, mas uma ideia de já é uma performance. E uma revisão. Claro. Tu revês, não é? O conteúdo a seguir, ou seja, não é uma coisa tipo ingênua que aconteceu, tipo, eu estou aqui contigo. E só se te filmarem sem querer, não é? Exato. É que pode ser mas esse não é o ambiente das redes sociais, porque mesmo quando filmam sem querer é porque tu pedes para filmar. E depois tu editas e publicas. E és tu que escolhes, exato. Portanto, quer dizer, não é um real Big Brother. Mesmo um Big Brother a gente pode levantar aqui questões. Exato. Mas não é um real Big Brother. Então, eu acho que do lado de quem produz conteúdo, muitas vezes nós não encaramos esse espelho com honestidade para connosco, ou seja, isto é uma performance, portanto eu posso pensar esta performance. Eu acho que ainda há muitas discursos de, não, mas eu sou muito autêntica, eu sou bem verdadeira, eu digo tudo, depois, não é, de repente eu digo tudo o que penso, pá, calma, não é? Até porque a autenticidade não é tudo o que a gente pensa. Sim, é isso, tu mesmo na vida real és autêntica, mas não abres a boca e vomitas o que te apetece dizer. E quando o fazes, quantas vezes tu dizes, não era isso que eu queria dizer. Sim, ainda deixa-me reformular. Exato, ou seja, se tu fazes isso é porque, se não era aquilo que tu querias dizer, então tudo o que te sai não é necessariamente aquilo que te representa, portanto tu corriges. E nas redes sociais tu tens esse poder, tu estás a editar
aquela que é a tua realidade e a mostrá-la ao mundo no ângulo e da forma que te convém e que é interessante. E é importante também percebermos isto, que é literalmente que nos convém. Porquê? Porque se eu depois ganho dinheiro com isso, então as marcas elas vão se ter de encaixar. Não somos ingênuos, ou seja, quando estamos a produzir conteúdo, nós sabemos que estamos a produzir conteúdo para abrir essas oportunidades, não é? Para que as marcas percebam esse valor, para que faça sentido inserir determinados produtos, ou seja, por exemplo, se eu quiser trabalhar com marcas de maquilhagem, então convém eu mostrar-me a maquilhar, porque é isso que vai atrair esse tipo de oportunidades, porque a marca vai reconhecer, há espaço para eu entrar aqui, não é? Portanto, quem produz conteúdo não é tonto, isto por algum motivo virou profissão, não é? Portanto, existe efetivamente um interesse comercial, mesmo quando são os nossos próprios negócios, nos nossos próprios serviços, não é? Eu vou encaixar esses negócios e esses serviços dentro daquela que é a minha área de conteúdo. E por outro lado, eu acho que a audiência também não tem literacia mediática, literacia digital suficiente para perceber isto, ou seja, eu não estou a ver tudo. Eu não estou a ver tudo e aquilo que eu estou a ver é uma performance, ou seja, efetivamente é um espetáculo da vida real, mas é um espetáculo da vida real editado, escolhido, pensado por aquela pessoa e quiçá por uma equipa. E eu acho que o problema e a necessidade de falarmos em influência responsável nasce deste gap, que é, ok, eu vou responsabilizar o público e colocar todo esse peso no público, ou em primeiro lugar, deste lado, quem cria conteúdo precisa perceber, ok, espera, eu estou a comunicar para 1000, 2000, 1 milhão de pessoas. Eu se calhar tenho que começar a ser mais consciente daquilo que eu estou a levar para esta audiência, porque quiçá, eu não sei como, é que isto vai chegar ao outro lado e que impacto é que vai ter na vida do outro. Claro, acho que tens sempre de controlar. É um lugar muito ingrato porque, por um lado, não sei, eu penso que do lado o influencer tem que ter essa responsabilidade, sim, mas talvez seja de eu estar deste lado. Eu também sou consumidora, né? Mas de estar mais presente profissionalmente deste lado, que é o consumidor tem muito pouco espírito crítico. As pessoas estão... é a era do mundo em que estamos a viver, mas as pessoas estão de tal forma cansadas das demandas do dia-a-dia, das exigências dos próprios trabalhos e das próprias vidas, quando vão para o telemóvel é aquele momento de apodrecimento cerebral, não é? Então tu vais para o telemóvel, aqueles 2 segundos de vídeo que tu consomes para decidir se ficas ou não é uma decisão consciente de será que isto faz realmente sentido ou não, será que é giro o suficiente para ficar a ver? Então nem sequer há tempo para podermos ter o espírito crítico e analisar se, esta pessoa realmente faz sentido para mim acompanhar ou não. E por isso é que a responsabilidade aí é o que dizes, que vai bater muito à pessoa que cria, e porque se calhar são em menor escala, não é? Os criadores são menos do que os públicos, que são sempre muito maiores, podem ter essa responsabilidade e olhar, ok, eu consigo comunicar aquilo que eu quero, na perspectiva que eu quero, não sendo uma fraude para mim mesma, mas também não enganando as outras pessoas. E acho que isso, por mais, se calhar é a luta também do vosso trabalho, mas por mais que tu faças este filtro, vai ser sempre difícil. Um exemplo que eu até penso imensas vezes, por exemplo, as relações. Tu podes partilhar muito sobre uma relação online, muito ou pouco, mas o momento em que tu vais comunicar, como há tantos aqueles comunicados a preto e letras brancas, de a nossa relação terminou, somos amigos, não sei o quê, há sempre uma data de pessoas, uma fatia grande daquele público que vai dizer ninguém diria, tu já viste que eles publicavam só fotos felizes e como é que agora estão mal? Precisamente porque isso é essa falta de, às vezes, literacia, sensibilidade, noção, não sei, tudo junto. Pensar, sim, mas eu só vejo as fatias, com certeza que eu não vou ver fotos de um casal a chorarem na internet, não vão publicar fotos todos os momentos miseráveis das suas vidas. Portanto, é esse salto entre, ok, de repente temos um influencer que está a tentar ser genuíno e filtrar de forma consciente aquilo que põe, mas depois temos um público que nem perante esse filtro, nem perante essa curadoria, consegue olhar e dizer, mas olha, são na mesma pessoas reais. Vai haver coisas aqui que nós não sabemos, vai faltar uma peça deste puzzle e eu nunca a vou ter. Mas eu acho que isso acaba também por acontecer porque não é falado. Sim, aliás, o discurso que tu vês é eu tento mostrar a minha verdade. Eu sou autêntica, eu sou diferente, aqui é sem filtros. Ou seja, se tu não trouxeres essa camada de vocês não vão ter acesso a tudo, ou seja, vocês não sabem, é impossível. E às vezes até pontuar com alguns exemplos. Por exemplo, quando o meu avô começou a ficar doente, eu não fui para as redes sociais a falar sobre isso. E a certo ponto eu senti necessidade de dizer isso, que é, vocês não fazem ideia do que é que se passa cá atrás, e eu trouxe isto como uma reflexão geral, ou seja, não era sobre tipo, tenho pena de mim. Sim. Não é isso, é uma reflexão geral, que é,
vocês não fazem ideia o que é que se está a passar efetivamente na vida do outro. E eu até trouxe isto mais em ambiente de formação, porque consigo obviamente partilhar de outra forma, em que eu dizia, ou seja, dias recorrentes, eu filmava stories em que se vê uma rede ao lado, que era a rede do hospital, porque eu ia diariamente ver o meu avô. Então, a caminho do hospital, eu aproveitava, porquê? Porque como a visita acontecia diariamente, eu tinha o meu dia muito mais condensado, então eu tinha de aproveitar para fazer conteúdo, responder a caixinhas, no caminho. Naquele bloquinho horário. Exatamente, e era melhor quando estava a ir do que muitas vezes quando estava a vir. Então eu aproveitava estrategicamente, inteligência emocional existe para isso, não é? Para conseguir produzir conteúdo dessa forma. E eu a certo ponto eu até falei disso, a informação, a dizer, aquela rede que se via era a rede do hospital. Só que eu não pontuei isso no conteúdo, as pessoas não fazem ideia disso e não têm de fazer. É importante Tem nós só trazermos... ter consciência de que aquilo pode não ser a realidade como elas a imaginam. Exato, até porque eu tenho algumas questões sobre a romantização desse sofrimento, ou seja, quando de repente eu transformo o meu sofrimento real em conteúdo. Pois aí, essas barreiras é difícil de porque é performance, não é? Ou seja, então, tipo, o quê? Tu ligaste a câmara para chorar, para... Ou seja, sim, como é que isto aconteceu, não é? Eu por acaso vi uma criadora de conteúdos estrangeira com um público bastante grande, acho que tem quase 1 milhão de seguidores, que ela publicou um vídeo qualquer a chorar, e ela faz assim Q&As em que as pessoas perguntam-lhe todo o tipo de coisas e ela fala super abertamente. Por acaso é uma pessoa que eu gosto de seguir, mas aquele vídeo surpreendeu-me, porque eu também fiquei assim meio que coisa super performativa, de repente ela a chorar, e ela até deu uma justificação que eu nem nunca tinha pensado, não sei bem o que é que eu acho sobre isso, até te vou dizer para tu pensares, que ela dizia que da mesma maneira que as pessoas se gostam de fotografar a sorrirem, que isso representa determinada emoção que elas querem deixar registada, o ato performativo, que ela admitiu perfeitamente, de colocar um telemóvel à frente e filmar a chorar, tinha a mesma conotação para ela partilhar como tem partilhar o sorriso. Acho que da perspectiva do utilizador, do consumidor, é muito mais desconfortável tu deparares com o sofrimento sendo usado como conteúdo do que a alegria. Porque se formos a ver, é curioso como nós usamos muito a alegria para gerar conteúdo impactante. Tens um exemplo ótimo, por exemplo, agora inscrevi-me no mestrado, isso foi um conteúdo. E eu sabia que aquele conteúdo iria ser um conteúdo positivo. E estou a usar quase que, agora estou a dizer isto, vou dar até esquisito, né? Mas quase que usar um marco de uma celebração para engajar com o meu público. Que não deixa de ser a mesma coisa, não sei, estou a dizer aqui, que não deixa de ser a mesma coisa que alguém filmar-se a chorar porque o meu avô está muito doente e as pessoas vão se relacionar com isso. Não sei, eu achei a perspectiva curiosa, sinceramente. Eu concordo com a perspectiva. Deixa-me desconfortável na mesma. Mas... Eu acho que isso tem várias camadas até de reflexão, que é, por exemplo, eu estava a ouvir e estava a pensar... Eu não acho que seja sobre nós anularmos emoções, ou seja, criarmos um universo aqui de uma positividade tóxica. Exato, em que de repente eu tenho questões sobre, porque normalmente quando se traz esse lugar de sofrimento, nós trazemos para pontuar, olha como eu sou tão autêntica. E a grande questão para mim é, és mesmo mais autêntica por fazer isso? Não, acho que não. Ou tu estás de alguma forma também a escolher monetizar isso na performance que é da vida real nas tuas redes sociais, ou seja... Sim, regra geral, acho que a maior parte das pessoas que nós temos acesso a fazer esse tipo de conteúdo é de um lugar de deem-me um bocado de atenção que eu estou a precisar nesta fase que me deem. Um certo call digital, pode ser problemático validação. Também, não é? A título pessoal, inclusive. Não, eu acho que é sempre problemático quando vem desse lugar, né? Por acaso esta perspectiva foi uma nova que eu nunca tinha nem sequer visto ninguém falar sobre isto desta perspectiva. Mas atenção, tu estás a gravar um vídeo, por exemplo, imagina, tu estás a fazer um podcast e tu emocionas-te, ou eu emociono-me aqui a falar contigo no podcast. Sim. Eu acho que vem de um lugar diferente. Claro, porque também não puseste propositadamente a câmara quando ela a chorar, tipo, olha, estou a chorar, lembrei-me de filmar. Exato, mas serve o mesmo. O thought process desse momento a mim faz-me pensar. Mas podemos inverter. Por exemplo, eu estar às gargalhadas, sem motivo nenhum, a produzir essas gargalhadas para começar um vídeo. Se calhar também é esquisito. É esquisito, não é? Ou seja, uma coisa é o sorriso da educação. Exato. Ou seja, a gente cria que é a simpatia, não é emoção. Claro. Não é? Ou seja, não é a alegria no seu sentido mais puro, não é a tristeza no seu sentido mais puro, não é a raiva no seu sentido mais puro. Estou a perceber. Ou seja, existe, através da inteligência emocional, uma gestão emocional daquilo, ou seja, eu sei aquilo que eu quero fazer sentir o outro e através da simpatia eu consigo criar um bom ambiente para trazer uma mensagem. Claro. Isto é uma coisa. Outra coisa é... E atenção que isso é feito, utilizarmos a raiva a nosso favor porque tudo o que são emoções mais extrapoladas vão gerar um impacto emocional também superior num ambiente de cérebro apodrecido. O que é que acontece? É muito mais cativante, gera muito mais partilha, gera muito mais engagement. Então é interessante nós percebermos isto porque efetivamente isto é utilizado inclusive para a difusão de desinformação.
Pois, e o problema disso é que essa influência responsável, essa necessidade de fazer a curadoria, se calhar não cair nesses lugares, deixa de ser tão atraente para este tipo de plataformas, não é? Que é essa aí a dificuldade, porque sabemos que estamos numa plataforma onde as pessoas não vão, a maior parte delas, como o TikTok, o Instagram, as pessoas não vão consumir como consomem se calhar Um documentário. um Substack ou um documentário, um conteúdo mais longo. Então como é que optas por essa posição responsável quando na verdade sabes que tens ali tipo 5 ou 6 segundos para agarrar aquela pessoa e mantê-la lá, senão ela vai-se embora e abandona-te. Portanto, manter esse meio termo acho bastante difícil, especialmente a perspectiva de pessoas que querem trazer este lado mais educativo ou de construção, ou seja, eu reconheço que as pessoas usam esta plataforma, então bora aproveitar isto, como os jornais fizeram, as pessoas perceberam que os jornais não estão a vender, bora usar as redes sociais para dar notícias. Também ganha neste erro, muitas vezes. Exato, mas de repente depois é isso, é esses 4, 5 segundos de atenção, que é aquela headline, está a transmitir informação errada, fake news, a informação assim extrapolada, está a comunicar coisas que não deviam ser comunicadas, está a criar revolta em pessoas que não deviam revoltar. Então, como é que equilibras isso, não é? Da influência, quero trabalhar nesta área, quero fazer dinheiro com ela, mas não quero defraudar as pessoas que confiam em mim, que acho que depois é a dificuldade maior, e é uma coisa que eu sinto diariamente, acredito que muitas pessoas com quem trabalhas também, que é, será que agora as pessoas que gostam de mim de repente vão se sentir traídas por mim, por eu estar a publicitar, que é depois esta ideia de que se eu fizer publicidade, então estou aqui a condenar a minha página e a fazer uma coisa horrível a vocês, quando na verdade não, eu estou a pensar bastante bem e no caso, a pensar que vou fazer que esta vai-vos encaixar, esta vai dar convosco, vocês vão gostar disto. Porque existe esta lógica de que quando dá dinheiro é menos autêntico. Exatamente, ou seja, se me que estão não é a pagar verdade. é porque não é verdadeiro. Exatamente, mas porque isso é muito da coisa da televisão, eu acho que vem do nosso passado televisivo, que é tu vias personalidades, aconteceu imensas vezes, tipo celebridades americanas, etc. Agora a única imagem que está a vir acontece com influenciadores. Sim, ou seja, aquilo que estávamos a falar no início, exatamente. Não é? Que efetivamente há campanhas que são muito atrativas. Exatamente. Há propostas que são muito atrativas. E ainda acontece com marcas muito grandes e com muito cachê que utilizam certas celebridades porque têm o estudo de celebridade, sabendo que não utilizam o produto, não consomem o produto, não têm interesse nenhum no produto, mas estão associados. Então, como estas são as pessoas que estão na fila da frente com o seu mostrador para o público, as pessoas acham, estão todos uns mentirosos. Mas tipo, eu acho que isso é total uma réplica do que acontecia com a televisão, porque tu vias os anúncios do colagénio, dos shampoos, do não sei quê, com pessoas que tinham cabelo perfeito, pele perfeita, não tinham acne, eram atores que não tinham esses problemas. Mas eu acho que existe outro problema também, vê se concordas comigo, que é, quando eu dependo disto, vamos pensar, isto tem várias camadas, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma marca, atenção, eu posso usar os produtos, mas eu vou, digamos que, sentir mais atraída a trabalhar com aqueles produtos, porque efetivamente é onde eu tenho a oportunidade também de receber algum por isso, não é? Ou seja, mas eu acho que há muitos criadores de conteúdo, como muita gente está a começar a tentar essa carreira, há pessoas que não chegam aí, não é? Não chegam porque são limitadas, se calhar às vezes não querem mesmo pensar sobre isso, mas é de não se aperceberem de que, se calhar isto é um bom deal e vai ser bom esta injeção de dinheiro agora porque me vai ajudar a arrancar, mas tu estás só a atrair as pessoas que já confiam em ti, que até podem ser poucas, se calhar até são só 5 mil, 6 mil, mas que já são muitas pessoas, porque 5 mil pessoas numa sala é muita gente. Essas pessoas, quando virem que tu, sei lá, que tu não comes carne e estás a fazer publicidade a salsichas, essas pessoas não vão gostar. E essa traição que tu vais cometer com essas pessoas que já te seguem vai ser decisiva para aquilo que vai ser o teu futuro, porque eles são a tua base, não é? Sim, total, mas aquilo que eu sinto é que não é... Essa traição, ela não costuma começar logo no início, nesse parâmetro, não, e nesse parâmetro de tu és vegetariano ou vegan e vais comer salsichas, as cedências são mais tenues, ou seja, por exemplo, tu és vegan, a marca é vegan, mas tu sabes que a produção da marca não testam em animais ou que têm coisas estranhas noutros países. Exato, ou seja, há ali qualquer coisa, portanto, está mais numa zona mais cinzenta. Aquilo que eu sinto, e não é só sobre isto, é sobre gestão de carreira, inclusive, ou seja, muitas vezes nós acabamos porque tudo é performance, aquilo que vemos nas redes sociais, televisão igual, rádio, o que acaba por acontecer é que nós começamos-nos a colar, e nas redes sociais aqui há um desafio que é
eu acho que vai para outra escala nunca antes vista, que é tu começas a colar a tua persona pública àquilo que é a tua pessoa. Sim. A persona pública, ela é muito mais simples do que a pessoa, porque a pessoa, ela tem muitas camadas, ela tem muitas sombras, ela tem medos, ela tem áreas não resolvidas, ela tem áreas por resolver. Defeitos que não vai mostrar. Exato. Ou que vai proteger ao máximo. Exato, e gosta de umas coisas, mas não gosta de outras, não é? Ou seja, gosta do cinzento num determinado grau, mas não gosta no cinzento de outro determinado grau. Se eu levo isto para a minha comunicação, a possibilidade de repente eu estar a comunicar falta de coerência, confusão, Sim, exato. é gigante, não é? Então, para eu conseguir ter uma persona pública atrativa, ela tem de ser mais simples. E ela vai se ter de encaixar em determinados estereótipos que sejam fáceis da pessoa olhar e perceber, ok, gosto, não gosto. As És isto ou és caixinhas, aquilo. não é? Exatamente. E isto é feito muitas vezes até com uma certa inconsciência, ou seja, de repente, basta nós pensarmos, até quando tu trabalhas, sei lá, numa empresa, tu começas a fazer parte de determinados grupos, tu fazes... Claro. Ou seja, tu não estás conscientemente um dia em casa sentada a pensar, Eu não, pera, pertenço aqui. a minha persona pública, Vai as pessoas não encaixar. fazem isto. Sim, sim. Então tu entras no meio e tu percebes, olha, isto está a funcionar mais, aquilo está a funcionar mais. Porque é que eu digo que as redes sociais trazem aqui outras camadas? Isto já acontecia na televisão e na rádio. Mas as redes sociais, de repente, tu estás a fazer isto com a tua própria vida. Então o teu produto passa a ser o teu lifestyle, ou o teu lifestyle passa a ser o teu produto. E quando isto acontece, de repente tu começas a tua própria produção de conteúdo, imagina, se as pessoas estão a reagir mais, eu comecei a correr, as pessoas, não comecei, vamos supor, Imagina, vamos supor começavas numa a vida correr. que eu comecei a correr. Eu comecei a correr e as pessoas estão a reagir imenso ao facto de eu estar a correr. Eu vou sentir, ok, pera, isto está a gerar engagement, isto pode gerar parcerias. E de repente o teu Insta até pode ser só corrida e há todo um... Aliás, não, o teu... Há imenso, eu agora falaste em corrida, eu consigo imaginar, estou já a visualizar uma data de perfis que vivem muito à base da corrida, do pilates, do fitness e precisamente omitem, não é omitem, mas escolhem não usar todas essas nuances da personalidade e da pessoa, porque aquilo é o que vende e É o que percebem está a que tem ali vender, exato. E caminho. atenção, que às vezes não é só, há este pensamento comercial, mas às vezes vem também do facto de as pessoas estão a gostar. Claro. E eu gosto que as pessoas gostem, porque eu quero ser aceita. E isto às vezes nem é consciente, não é? Nós fazemos isso desde sempre, nos nossos grupos de amigos, na escola, isto acontecia, não é? E então, de repente, nós começamos a colocar, ou seja, se a corrida era uma coisa que, sei lá, representava 1/10 da minha vida, de repente começa a ter um peso diferente, não é? Porquê? Porque eu começo a perceber que efetivamente isso está a funcionar melhor. Eu estou a dar o exemplo da corrida, posso dar o exemplo de determinada roupa, vestir de determinada forma, Sim, sim. teres uma determinada alimentação. Então, tu começas efetivamente a driblar a tua personalidade e a tua persona pública, ela começa a ser desenhada não só por ti, mas por fatores externos a ti. Isto faz parte, ou seja, isto é a nossa convivência em sociedade. Só que as redes sociais trazem isto e o facto de nós usarmos o nosso lifestyle como produto, não é? Ou seja, vamos traduzir lifestyle, o nosso estilo de vida como produto, não é? Em que nós encaixamos. Produto porquê? Porque eu, de repente, eu mostro o meu estilo de vida e eu, dentro deste estilo de vida, eu encaixo Formas de ganhar produtos, dinheiro. exatamente, e serviços que fazem sentido com este estilo de vida. Se o meu estilo de vida começa a ser desenhado em função desse espaço publicitário, de desenhar esse espaço publicitário, então, de repente, eu começo, de alguma forma, também a entrar, não é? Ou seja, a desenhar esta minha persona pública em função daquilo que vai sendo o feedback que vem da rede, das marcas e por aí vai. E é importante nós olharmos para isto porque a larga maioria das pessoas não para pensar estrategicamente sobre isto. Isto vai acontecendo, não é? Pois, foi um bocado o que aconteceu comigo, no fundo. Exato! E se não tiveres um momento em que tu paras e tu refletes sobre isto, aquilo que acaba por acontecer é que tu estás go with the flow, ou seja, o poder não está em ti, o poder está nesta Nesses fatores máquina, externos, exato, nesta máquina que te leva adiante, enfim, que tu vais tentando corresponder de alguma forma. Portanto, eu acredito que, em primeiro lugar, o trabalho, o esforço tem de passar por nós abrirmos entre nós, ou seja, quem produz conteúdo e quem quer vir a produzir conteúdo, parar e refletir um bocadinho sobre estas nuances e perceber efetivamente que aquilo que está exposto não é aquilo que nós somos do nosso todo, é um produto nosso. E esse produto ele tem de ser pensado estrategicamente, sim, mas ele tem de ser pensado inclusive de uma forma protetiva, ou seja, eu não posso ser tão permeável àquilo que é o elogio do outro e aquilo que é a crítica do outro. Ou seja, eu tenho de perceber que a pessoa está a elogiar, ela está a amar, ela está a odiar aquilo a que ela teve acesso Aquele naquele conteúdo. contexto. Exatamente. Que sou eu, mas que é o conteúdo. Exatamente. Não sou eu. Agora, quando tu me dizes como é que se resolve isto, eu acho que este trabalho entre nós tem de existir, mas eu acho que este é um problema
muito mais amplo, ou seja, nós precisamos provavelmente na educação de falar em literacia mediática, que é um plano inclusive governamental, ou seja, isto existe, a própria União Europeia, o Parlamento Europeu tem vários projetos relativos à literacia mediática e eu acho que é importante nós percebermos como é que estas plataformas funcionam para nos ajudar a nos defender de alguma forma, ou seja, quando tu dizes, nós entramos nas redes sociais, certo, mas se calhar nós precisamos começar a perceber que quando eu entro nas redes sociais, é como por exemplo quando eu entro num casino, ou seja, eu tenho que ter avisos. Tem que ter comportamentos, tem que ter disclaimers. Exato, eu entro num carro e meto um cinto de segurança, então se calhar nós precisamos aqui de alguma proteção, se calhar nem toda a gente pode ter acesso, nomeadamente menores de idade. Sim. Portanto, se calhar nós precisamos olhar para isto com outro nível de seriedade. Depois, em simultâneo, eu acho que as plataformas precisam ser responsabilizadas, porque quando nós dizemos, porque nós precisamos destes segundos, quem está a criar este problema? Quem está a criar este problema são as plataformas, não é? Sim, é muito isso. Eu lembro-me perfeitamente, na altura começaram os Reels no Instagram, de as pessoas rejeitarem muito, não vou fazer conteúdo de vídeo, eu sou artista, não vou, eu desenho, não vou, eu sou fotógrafo, não vou, de repente nós vimos-nos, eu lembro-me perfeitamente desta transição, disto ter acontecido, que eu na altura seguia quase só artistas, o meu following, o meu feed era quase só pessoas. Mas o que é que tu vais fazer? Eu dizia assim, mas a pessoa precisa disto, não vai, na altura até se falava muito no Behance, que é tipo aquela rede mais de artistas, portfólios, etc. E a malta dizia tipo, então mas o quê? Vou converter-me só a este tipo de plataformas super institucionais ou profissionalizadas que as pessoas não consomem? Não, vou ter que adaptar. E de repente os fotógrafos já fazem reels das fotografias, os pintores já não pintam só, fazem vídeos em que mostram antes e depois dos quadros, as artistas já têm que pôr o processo de ilustração, ou seja, de repente nós é que tivemos que nos adaptar porque a plataforma nos exigiu mais rápido, e o público educou-se nisso, tanto é que tu vês pelas crianças, as crianças que usam telemóveis, 9, 10, 11 anos, o cérebro delas funciona a essa velocidade, mas isso não foi porque elas nasceram assim. Elas não nasceram assim. O mundo onde elas chegaram é que já lhes ofereceu esse conteúdo para dar. Portanto, é natural que elas exijam cada vez mais rápido. E eu às vezes penso assim, mas quanto tempo é que até onde é que isto vai? Cada vez mais rápido, mais intenso, ou seja, as emoções no seu sentido mais aflorar e mais simples. Lá está. E no simples perde-se coisas. Sim, perde-se e eu quando informação. estou a dizer isto, por exemplo, eu disse isto das plataformas, eu não quero ser interpretada, até porque eu produzo conteúdo e eu adoro as redes sociais. Estudei redes sociais exatamente por isso. Nós gostamos delas na mesma. Mas... Não é sobre isso. Ou seja, eu não estou a dizer de repente vai virar, sei lá, uma plataforma chata. Não é para continuar a ser divertido, mas não aniquilar a eu acho que nós precisamos é de olhar para estas várias frentes. Ou seja, precisamos mais de literacia mediática, literacia digital, portanto, essa área, e aqui eu acredito Parlamento Europeu, Governo, portanto, nós precisamos aqui nos sentar e pensar um bocadinho sobre estes assuntos. Precisamos de nós, criadores de conteúdo, assumir o nosso lugar de responsabilidade. Precisamos de fiscalização. Fiscalização, atenção, não é só sobre a qualidade de conteúdo. Não, é sobre seguir regras, meter pub quando é pub, giveaways estarem devidamente regulamentados. Sim, os casinos, todas essas coisas, acho que... Porque sabes que bebidas às vezes alcoólicas precisam de determinados avisos, ou seja, a publicidade ela tem regras, porque às vezes a gente entra nesta bolha de precisamos de novas leis. Sim, mas eu ia dizer, porque nós agora estamos a falar disto aqui de um lugar de quem está familiarizada com estes assuntos e sabemos esses problemas, mas do ponto de vista do consumidor apenas, que às vezes tem estas conversas assim com amigas e isso, quem consome nem tem nem noção dessas coisas. Por exemplo, eu quando estou a fazer scroll, eu reparo logo quando alguém que eu sigo está a fazer uma publicidade e não meteu o pub, porque é uma coisa que eu sei que eu penso quando vou fazer as minhas. E eu tenho um chip ligado para isso e às vezes até me desiludo, até fico a pensar assim, eu não pensava que tu fosses fazer isto. Mas eu acho, ou seja, tu estás por dentro, mas eu acho que as pessoas precisam estar por dentro também. É isso que eu ia dizer, é isso, as pessoas não estão, e acho que essa parte da literacia é importante precisamente porque o consumidor nem sequer sabe do que é que nós estamos aqui a falar. Há muitas pessoas que consomem e de tal forma superficial porque estão cansados e estão só a fazer scroll no sofá, que nem têm noção que este tipo de coisas são obrigatórias, são necessárias, nós temos que as fazer, elas vêm nos briefings, quando não vêm há um agente a dizer que tem que estar garantido que acontece. As pessoas não têm noção disso, pensam tipo, é uma pub, à partida eu tenho espírito crítico o suficiente para dizer que é uma pub, porque de repente está uma pessoa com um aspirador no meio do dia dela a aspirar com não sei o quê, deve ser uma pub, ou coisa do cabelo, pub, mas não está lá. Eu, enquanto pessoa que cria conteúdo, eu vejo e sinto imediatamente essa fraude, sinto assim, bolas, eu sigo esta pessoa, eu tinha-te respeito, eu sei que tu estás a fazer isto porque não queres ser prejudicada, porque achas que o algoritmo te vai sabotar, porque não queres que as pessoas vejam que é publicidade, porque queres parecer mais autêntica, e tu não és esta pessoa, ou pelo menos eu achava que não, porque eu fiz esta ideia na minha cabeça sobre ti. E as pessoas que estão a ver não pensam nisso.
Não pensam porque não sabem. E porquê é que não sabem? Porque ninguém nos ensinou. Ensinamos que os jornalistas não podem ter opinião, têm que ser isentos, imparciais, mas não sabemos que os influencers têm que meter pubs nos conteúdos. Porquê? Porque ainda estamos refugiados é uma profissão nova. Mas eu acho que de repente é nova há 10 anos e ainda ninguém fez esse tipo de coisas. Mas eu acho que com os jornalistas nós percebemos porque é que eles têm de ser isentos, não é? Ou seja, na forma de expressar. E as pessoas não percebem porque é que os influencers têm que ter essas atitudes? Não, eu acho que as pessoas não percebem porque é que a publicidade tem de estar devidamente identificada. Ou seja, em sentido geral, por exemplo, tu estás a ver televisão e tu percebes quando entra publicidade. Porque o som muda. Ok. Ou seja, o volume. Exatamente. O volume Portanto, há sinais que marcam claramente a entrada da publicidade. Nas stories, não. O que é que acontece? As redes sociais, de repente, vieram criar um novo universo em que a publicidade ela entra dentro, no meio. Entra ou como anúncio ou entra dentro do conteúdo das pessoas que tu segues de forma orgânica. E de repente, porquê que é importante dizer publicidade e no caso não é necessariamente colocar hashtag pub, não tem de ter hashtag, pode dizer pub, tem a estar de forma clara, legítima, transparente, que é publicidade, mesmo quando são ofertas. Porque se é uma oferta, pressupõe uma troca. Não houve dinheiro, mas houve uma troca. Tu tiveste algo de vantagem. Qualquer coisa. Portanto, tem de estar identificado. Não precisa estar escrito na imagem, pode estar identificado na própria plataforma. Tu tens a opção de ativar parceria remunerada. Neste momento, inclusive, isso é o indicado. Porquê? Porque a própria plataforma, ela teve de se adaptar àquilo que eram as diretrizes, àquilo que são as diretrizes da União Europeia e, no caso, criou essa ferramenta. E nós já acompanhámos casos de pessoas que tiveram, e aí sim, foram prejudicadas em termos de performance, ou seja, a sua distribuição foi prejudicada porque aquilo que nós conseguimos identificar, e os alertas surgiram, porque o Instagram neste momento ele coloca-te alertas claros para tu perceberes porque eu não sei se tu te lembras, se calhar as pessoas não fazem ideia disto, mas houve uma fase que falava do shadow ban, ou seja, tu não sabias exatamente se estavas em shadow ban ou não. Porque fazias conteúdo fora das guidelines da comunidade. Exatamente. Efetivamente há coisas no algoritmo que nós não sabemos, ou seja, e há aqui questões de transparência que precisam ser questionadas. Mas ainda assim neste momento tu tens uma comunicação, não direta, mas uma comunicação de máquina que te consegue dar aqui mais esclarecimentos, vamos dizer assim. E nós já acompanhámos contas muito grandes que foram bloqueadas porque não identificaram publicidade. O algoritmo percebeu que era um conteúdo publicitário, porque a pessoa escreve na legenda pub. Nem é preciso muito esforço, não é? E marca uma marca e então, não tendo ativado aquilo, portanto, a plataforma foi obrigada... Não usaram o botãozinho do Instagram, usaram só na legenda. Exatamente. Sem hashtag, sem nada, para camuflar e ninguém percebeu. Não, estava identificado. A pessoa tinha identificado, ou seja, a primeira foi palavra... que a plataforma ofereceu. Exatamente. Sendo que, qual é a questão aqui? Qual é a lógica disto? Eu acho que é importante nós percebermos a lógica da coisa, que é... Então vamos lá ver, a União Europeia obrigou, a Meta, no caso, a criar o botão. As pessoas depois não usam... Não, e quer responsabilizar a plataforma. Mas a plataforma, para obrigar as pessoas, vai ter de responsabilizar as pessoas. As próprias pessoas. Óbvio, acho que faz sentido. Não é? Então, isto até devia se calhar acontecer mais, na verdade. Sim, porque isso nunca... Bem, eu também uso imenso o botãozinho, mas nunca tinha reparado que isso podia estar a acontecer. Quando diz o shadow ban é tipo a pessoa depois não aparecer no motor não ter de busca, distribuição, ou seja, imagina, um em comparação com conteúdos, de repente um conteúdo publicitário que está a ser pago por uma marca, não é? Portanto, isto é péssimo. E não é distribuído a ninguém ou nem ao próprio, é distribuído, numa fase inicial só. É distribuído, mas depois, ou seja, em comparação com o padrão de distribuição da pessoa... Está bom, corta. Sim. E corta de uma forma muito significativa. Estão a ser castigadas, mas eu acho que isso é uma boa forma. Mas é assim, as plataformas também têm que castigar, mas depois também têm que devolver, ou seja, têm que pôr as regras, mas depois também têm que dar algum retorno às pessoas que queriam, que eu acho que é aí essa grande discrepância entre os interesses privados e os interesses das pessoas que fazem com que as pessoas continuam a usar as plataformas, que isso é que eu acho que é o pior, porque as pessoas usam o Instagram porque gostam de acompanhar o que os outros publicam, mesmo que até seja só a amiga que está a publicar fotos de férias não sei onde, nós usamos por causa dos outros e porque gostamos de seguir os outros e porque somos cuscos. Essa era a promessa das redes sociais. Exato, isso no início era só essa ideia. Portanto, acho que é uma responsabilidade que vem de todos os lados, mas sim, especialmente de quem cria conteúdo, porque acho que é... Mas eu estava-te a dizer isto, por exemplo, nós estávamos a falar de literacia mediática, literacia digital. Os próprios criadores de conteúdo e influenciadores... Não sabem muitas vezes essas coisas. Sabem... Exato, percebes? Portanto... Têm que ir fazer consultorias com pessoas como tu para aprenderem, porque... Mas sabes a ver como a formação é importante? Exato. Mas até era bom, não desvalorizando a tua consultoria, evidentemente, mas era bom a própria plataforma, em vez de ter só os termos e condições e falar sobre community guidelines e
política de privacidade, ter um bocado, sabes, tipo, regras de bom funcionamento de forma mais Sim, eu acho que o CEO do Instagram tem Pois, vindo a ele faz fazer uns esse vídeos. trabalho, a página Creators também tem vindo a fazer esse trabalho. Pois. Eu acho que sim, no entanto, eu também acho que se é a tua profissão, ou Tens seja, que te informar. Tens que te informar. exato, é As como pessoas a querem história da lei da usufruir. publicidade. É. Eu não sei que um giveaway tem de ser devidamente regulamentado pelo MAI, que requer uma autorização prévia, presença de polícia no caso, porque estamos a falar de sorte Epá, e azar. isso vai àquela coisa que nós estamos sempre a falar. As pessoas não são responsáveis, porque eu agora estou a pensar. Imagina um médico a fazer isto. É isso que eu ia dizer, e nem dizer de médico, mas eu agora tenho um drone. Eu antes de me meter a voar um drone, a primeira coisa que eu vou fazer... Pá, mas isto é porque é mais uma pessoa que te preocupas e que tens noção, que é a primeira coisa que eu vou fazer é voar à net, perceber até onde é que eu posso voar, onde, e depois apercebi-me que ao pé da minha casa eu nem sequer posso porque tenho uma base aérea a menos de tipo 10 km e tenho aviões da Força Aérea a voar em cima de casa. E assim, mas eu penso assim, a maior parte dessas pessoas que estamos a falar são as pessoas que vão levantar o drone porque compraram um drone. E vou voar o drone porque Mas eu acho que é tenho. mais grave, porque E de repente, tu não as vais ser de repente consequências. piloto de drones. Ou seja, eu acho que aqui é grave no sentido em que Sim, estas pessoas querem é a tua profissionalizar. profissão. Exato. Não, ou querem ou já são profissionais. Porque tu vês, por exemplo, os giveaways, a maioria dos giveaways que estão a acontecer São pagos, claro. são ilegais. É verdade. Ou seja, vamos fazer... Mas as próprias marcas, como é que uma marca contrata um criador para fazer um giveaway quando isso é ilegal? A marca está a pagar, é tudo candonga, então o mercado negro dos influencers. Ou seja, não há fiscalização. Porque, e depois isso para mim Mas abre, num dia que existir... isso abre um problema maior. Ou seja, os marketeers, os accounts que estão a representar as marcas que estão a contactar, que tipo de formação é que estas pessoas têm? Onde é que elas se formaram para ter... Pois, isso é... Porque eu acredito que as pessoas não saibam. Ou seja, eu acredito que efetivamente existe Sim, essa dimensão. Preferimos acreditar que as pessoas não sabem. Mas voltamos, se calhar então, se essa informação não está a ser... precisamos investir em informação. Que é o que tu fazes mais agora. Eu acho, cada vez acredito mais que o nosso caminho vai passar em larga escala por aí, sim. Porquê? Porque aquilo que nós estamos a falar aqui... eu acredito que a única forma... Ou seja, imagina, nós temos duas opções. Ou sentamos-nos nesta conversa e concluímos, não há nada a fazer porque o problema é gigante, tal ordem, porque é um problema gigante, não é só sobre... Quando nós estamos a falar disto, não é só sobre campanhas de produtos e venda de serviços, apresentação de marcas, nós estamos a falar efetivamente de influenciarem a nossa vida, que nos leva efetivamente a comprar, mas que leva também nas decisões, ou seja, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, porque eu estou em permanente comparação com as pessoas que eu estou a ver através de um ecrã, deitada no sofá com o cérebro desligado. Imagina, se eu estou com o cérebro desligado, E sou influenciada. Não, eu posso achar que não sou influenciada, mas se eu estou com o cérebro desligado, ou se eu quero usar as redes sociais como escape, então, não é? Qual é a minha capacidade de proteção? Não tens. Barreira não está ativa, mas acho que por isso é que ficou conhecido o Pilates, as corridas, Mas aí o ainda temos de falar de matcha. coisas boas. Sim, estamos a falar de coisas boas, vidas saudáveis. Mas tantas outras coisas, agora Os estava a tentar... casinos, os as apostas online. Sim, eu por acaso até já li algumas coisas sobre isso, mais noutros países. Em Portugal há algum nicho de influência que também isso acontece, mas até acho que é mais malta até dos reality shows. Eu percebo que é ali mais um bocado de pessoas que vêm da televisão, públicas. figuras com mais número, porque devem receber valores astronómicos. Mas há mesmo... O sistema está mesmo montado para as pessoas perderem mesmo dinheiro, né, neste tipo de cenas. Pá, e a mim faz uma confusão. Primeiro, eu pessoalmente, a mim faz uma certa confusão essa coisa de jogos online, porque penso, para mim, jogos online, se é no computador, eles podem só estar a fazer aquilo facilmente para eu perder dinheiro. Que para mim é diferente de comprar uma raspadinha. Sabe que eu não compro, mas imagina, uma raspadinha já está lá decidida que é aquela, portanto... Eles não podem sabotar o resultado. Há lei também para isso. Daí existirem casinos legais e casinos ilegais, que também já houve aqui esse problema em relação a isso. Mas a percentagem, não sei de cor, mas a percentagem até já fiz um conteúdo exatamente sobre isso, a percentagem de jovens a investir neste momento, ou seja, a escalada foi gigante. Portanto, eu vi um vídeo até de um resultado. podcast agora há pouco tempo, em que falavam sobre o dinheiro investido em jogos em Portugal, que era uma coisa tipo 3 mil milhões. Tipo, sim, é uma coisa mesmo... absurda. O que é que se passa para as pessoas ainda estarem a gastar esse dinheiro? Mas eu acho que nós precisamos olhar para isto, lá está, novamente com sentido crítico, e perceber, as redes sociais estão a interferir na nossa vida diária. Com o discernimento. Porque será que podemos também ser condescendentes com as pessoas ao ponto de dizer, pronto, estamos com o cérebro desligado e não queremos pensar. Epá, também calma.
Mas isso é que eu acho nós que não isto tem somos muitas nenhum camadas. flocos de neve especiais em que, nós pensamos. Não, tipo, calma, o que é que se passa? Yeah, Qual é que é a nós somos diferença? superiores aos outros. Sim, o que é que se passa para vocês não darem a usar o cérebro? Não querem? Está cansado? É o vosso dia-a-dia que é mais difícil que o meu? É o quê? Porque é que Eu umas acho que nós pessoas partimos de um preferem lugar não? de privilégio também. Porque, Sim, imagina, mas há pessoas que estão neste mesmo lugar que nós estamos e nós sabemos e que preferem não o fazer. E muita gente que trabalha no meu meio e que tem muito mais público do que eu tenho e que usa de uma maneira muito mais perturbadora do que a que eu uso. Que não espero que não seja perturbadora. mas se calhar é Mas rentável. é Uma o coisa quê? que eu ia dizer há pouco. É o egocentrismo, ok. Pois, eu acho que nós tivemos aqui esta intro, não é? Sim, eu acho que é um ambiente altamente narcísico. E é altamente narcísico, repara. Quando nós vamos para a lenda de Narciso morre a olhar para o seu próprio reflexo, certo? Nós gravamos um vídeo a olhar para nós. Ou seja, nós nunca tivemos um ambiente tão narcísico quanto este. Olhamos demasiadas vezes para nós mesmos. Portanto, isto é altamente narcísico, para começar. Depois temos esta questão dos elogios, e, enfim, permanentes e constantes. Depois temos a questão do ser rentável e isto é um negócio. E as pessoas preferem isso. E pronto, e eu acho que nós, há pouco veio-me esta ideia que eu acho que se conecta totalmente contigo e tu vais perceber aquilo que eu quero dizer, que é, isto é uma nova era de jogadores de futebol, o crescimento rápido, de repente estás a ganhar muito dinheiro, são outros tipos de valor, Sim. mas ainda assim estás a ganhar muito dinheiro, em alguns casos muito dinheiro, só que sem a obrigatoriedade e rotina de um treino. Exato, sem teres que desfalfar a treinar e comer bem e estar 24 horas a regrar o teu corpo. Exato. Agora, tens o preço tens de documentar a tua vida. Sim, mas isso para muitas pessoas é bom porque é aquela coisa egoica, não é? É a minha vida mesmo. Exato. Eu gosto. Exato. Então quando tu olhas para isto, indo buscar aquilo que eu te dizia, nós temos duas opções. Ou eu olho e penso, o mundo está perdido. Está, mas podemos agir perante. Ok, podemos constatar isso, não desanimando todos os dias. Às vezes sim, mas eu nem sempre. Ou eu acho que o caminho é a educação. Ou seja, nós vamos precisar, efetivamente, de trazer mais informação. Ou seja, os cérebros estão a ficar podres. Ok, então a gente vai lá e malta, regamos exato, a plantinha. Exato. Vamos tentar Vamos mudar o reverter terreno, vamos responsabilizar o terreno, vamos responsabilizar as plataformas, vamos responsabilizar os nossos políticos, mas vamos também nós tentar junto, ou seja, esta conversa que estamos a ter aqui, eu espero que alguns influenciadores pensem, metam a mão na consciência e quiçá, olha, não tinha visto isto, porque eu acredito que muitas vezes acontece isso, a pessoa não parou para pensar. Pronto, sim, ok. Está com a cabeça enfiada no seu próprio umbigo. Julgamos um pouco. Sim, julgamos. Eu pessoalmente vejo-me a julgar cada vez mais. Exato, a gente julga um pouco. Vamos tentar manter o lugar de empatia porque nós também somos defeituosos por si. Mas ainda no outro episódio eu falava sobre isso porque agora com a conjuntura política, com tudo o que está a acontecer, falando Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel, de Portugal, nem precisamos ir para fora, mas Portugal, ou seja, que todas as situações, eu acho que começa a ser muito gritante e não sei se por isso é que plataformas como o TikTok estão a ser mais usadas porque há mais esta ideia do autêntico, do desfiltrado. Estas situações estão a trazer muito ao de cima o quão irresponsavelmente certas pessoas usam a sua voz e as suas plataformas, e isso pessoalmente, enquanto pessoa que trabalha nesse mesmo meio e vejo os meus pares e como é que eles se comportam, às vezes eu levo isso a um extremo não saudável para mim própria, não, acho que não transparece assim muito para fora, mas para mim, pronto, mas para mim pessoalmente eu levo isso a um ponto não saudável, de questionar assim, então, mas o que é a sério que é tudo tão mais importante, que é eu, o meu umbigo, que tu fazes de conta. E eu já tive algumas conversas, especialmente com alguma destas pessoas, que me dizem, mas o meu papel é entreter as pessoas, é ocupar a cabeça das pessoas para elas se distraírem. Eu sei, nós já estamos distraídos, porque nós temos o privilégio de agarrar no telemóvel e bloquear ali de ladecos e pousar e já nos distraímos. Já não há guerra, já não há pessoas a morrer, já sou eu e o meu cão. E está tudo bem. Nós já distraídos já estamos. Nós precisamos é de consciência. E a pessoa que, isto é a minha opinião, a pessoa que entretém continua a poder ser uma pessoa que traz essa consciência e que às vezes é um vislumbre de malta, ok, eu sou piadolas, entretenho-os, ou eu faço maquilhagem, ou eu sou fotógrafo, ou eu sou artista, ou o que seja. Mas olha, está a acontecer esta coisa, não sei se já viram, se puderem, informem-se, tá? Beijo. Continuem a plataforma de entretenimento, de volta à programação. Mas eu acho, eu concordo totalmente com aquilo que tu estás a dizer. Eu acho que ainda assim há uma diferença entre a pessoa que de forma consciente e transparente diz o meu papel aqui é entreter, mas eu não sou alienada. Ou seja, tu sentes isto. Sim, há pessoas que são só alienadas, sem dúvida. Em que a pessoa, de forma clara, vem para as redes sociais e diz eu não vejo notícias porque as notícias colocam-me mal. Então, imagina, eu sou influenciadora e depois eu acho que há este combo
que julgamos um pouco, eu julgo muito, que é aquele combo de, portanto, eu para vender o meu espaço, a minha audiência, não é? O meu canal, o meu ambiente digital a uma marca, eu bato no peito para dizer que tenho poder de influência. Mas depois eu dizer num story, eu não vejo notícias, Já não é nada eu não estou a comigo. influenciar ninguém, não é? Eu vi, até nestes últimos dias, até vi várias pessoas que diziam... Já aí cada um faz o que quer. Sim, especialmente em relação a esta questão da Palestina, como temos visto muitas informações, muitos vídeos difíceis de ver, vídeos violentos, vídeos chocantes, informações de todas as fontes e de algumas, enfim, que nós questionamos se isto é mesmo real, o mundo está mesmo nesta condição. Pessoas a dizerem, já é tanto disto que eu nem sei bem o que é que eu hei de acrescentar mais. E a mim isto cheira-me àquelas pessoas que me dizem, eu não voto porque eu sou só uma pessoa. Isso a mim dá-me essa vibe, eu olho assim... Mas eu acho que pode ter camadas, ou seja... Não, tu tem, né? Exato. Isto não, é porque, a análise também minha superficial. Sim, porque estás a pensar se calhar em determinadas pessoas também, sim, não exato. é? Ou seja, porque eu acho mesmo que pode ter camadas, ou seja, eu acho que a pessoa efetivamente pode ser um lugar de entretenimento e não ser alienada, eu acho que o facto também de existir a ideia repetida, ou seja, se eu estou sempre a ver imagens de violência, há uma desensibilização que também Sem não dúvida, é útil, sem dúvida. Portanto, não pode estar toda a gente também a optar trazer... por isso. Portanto, efetivamente, eu acho que é mais complexo o ambiente, porque nós não somos canais individuais, ou seja, nós quando estamos a produzir conteúdo às vezes criamos esta ideia que é, não, pera, eu ainda não falei e eu tenho de falar. Não, efetivamente a pessoa está a receber, ou seja, o nosso público está a receber de diferentes fontes, portanto, eu tenho de ser, acredito eu, uma pessoa que traz ou que coloca o outro, que ativa o cérebro do outro. Então, eu acredito que o público será um público à partida que vai procurar outro tipo de referências e não está só naquela base do entretenimento mais... Sim, vem de mim, não é? Eu, Sara, que vou acrescentar qualquer coisa de útil. Mas acho que aí vem a tal questão da responsabilização, que é, tu achas que és uma pessoa útil para falar sobre maquilhagem, para falar sobre o seguro do cão, para falar sobre todos estes assuntos, mas depois já não te achas... O que é que acontece aqui? É, tu não tens autoestima suficiente para falar sobre assuntos importantes que mobilizam a sociedade, não sabes e não te queres informar. Qual é que é o geral? Mas eu sinceramente, eu acho que parte de mim, até porque obviamente também consumo muito conteúdo, não é? Eu às vezes eu fico realmente incomodada porque nesta nossa vontade de nos posicionarmos sobre tudo... Não podes travar todas as batalhas, não é? Sim, mas além disso, é que depois, quando tu queres ser muito rápido, porque as redes sociais são assim, não é? E então o que acontece? Tu às vezes posicionas e depois vem tudo com muita força, porque as redes sociais elas são muito emotivas e eu vi uma coisa e eu já odiei, então já coloquei, porque eu sou muito boa pessoa. Eu acho que o principal sinal de alerta neste ambiente altamente narcísico é isto, eu sou muito boa pessoa. E como eu sou muito boa pessoa... Quero dizer já que isto me zanga muito e que isto é muito revoltante. Exato, e às vezes o que acaba por acontecer é que de repente eu estou a tirar uma conclusão porque eu não fui ver a notícia completa, porque eu baseei-me na partilha daquela imagem. Isso aconteceu há uns dias. Aconteceu, e hoje também está a acontecer com que notícia? Depois isto fica datado. Pois, está bem, não faz mal, depois dizes-me. Mas aconteceu ainda há um tempo agora com a leis do governo e propostas, sim, e sim. eu vi muita gente a publicar e depois a fazer adendas. Sim, aquilo que tu estás a falar é sobre a licença de maternidade, exatamente. Maternidade e depois veio o próprio governo fazer uma adenda e as pessoas tiveram a fazer uma adenda às próprias stories e eu lembro-me na altura pensar assim, é isto, a pessoa ficou sim, aquilo que eu estou a dizer hoje não é exatamente uma incorreção, mas é o governo está a fazer uma reformulação, portanto tu estás a ter as estruturas a serem mexidas, nomeadamente o Ministério da Educação, só que tu não sabes, ou seja, tu sabes, foi anunciado um fim, mas tu não sabes em que trâmites e tu não sabes o que é que vai vir a seguir. Sim, já sei o que está de fora. Eu não sou o apoiante deste governo, mas eu acho que... Sim, mas não podemos estar já em modo vou criticar tudo e nem sequer ler o resto, não é? Exato, ou seja, a influência responsável parte desse lugar, percebes? Que é, não, pera, eu sei que eu tenho muita vontade. E isso é aquilo que tu dizes, que é a pessoa não consegue separar a pessoa individual da pessoa profissional. Porquê? Porque como sou eu a Sara que faço stories, isto irrita-me a mim, Sara, então eu, Sara, vou publicar sem saber... eu tenho de mostrar que sou boa pessoa. Pois. E que estou do lado dos certos e dos justos. Exato. Percebes? E porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que é importante, se nós sabemos que se eu uso isto como profissão, eu sei que aquilo que eu levo para ali é performance. Eu sei que isto é trabalho. Ou seja, por mais subtil que seja a minha estratégia, por mais autêntico que seja, exato, eu sei aquilo que eu coloco. Percebes? Ou seja, eu sei que eu vou camuflar certas coisas da minha vida, eu sei que... Portanto, isto acontece. Então, se isto acontece, eu quando faço esta partilha, eu não tenho 2 segundos para pensar, é exatamente isto que eu quero escrever aqui.
Ou seja, nós vamos continuar a ser ingênuos a achar que uma pessoa que tem milhares, centenas de milhares de seguidores, ou milhões, não sabe o que é que está a fazer. E porquê? Exato. Pois, porque nem toda a gente está alienada. Eu não quero de nada ser condescendente. Eu acho que é tudo muito pensado. Mas repara, pode não ser pensado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A pessoa tem consciência. Só que a consciência pode vir de um lugar, eu acho que é mais complexo, que é, pode vir de um lugar de, eu sou boa pessoa, então tenho que mostrar. Sim, Percebes? ok, Ou seja, não é... Tipo, não é pensar do género o seu impacto que isto vai ter em vocês e no público me vai percepcionar Não. de X ou YZ. Não, é só... é as pessoas falta de vão terapia. perceber. Sim, exato. Mais uma vez, é o lugar egoico de eu estou a partilhar isto, a percepção que a pessoa vai ter é que eu sou uma pessoa fixe. Exato. Eu sou uma pessoa que não vota na extrema-direita, sou uma pessoa que se preocupa com a Palestina, sou uma pessoa que, em vez de pensar, eu sou uma pessoa que me informei sobre este assunto e estou a comunicar qualquer coisa que transmite posicionamento, mas informação. Exato, e aí levanta-se a questão. Então, publicar por publicar, honestamente, neste momento, eu acho mais vale estar quieto. Porquê? Porque a desinformação, ela, neste momento, tem um papel tão determinante na construção da nossa sociedade, e nomeadamente também a influenciar medidas políticas e eleições, tem uma distribuição tão massiva que, se eu puder incentivar alguém a pensar duas vezes, ou mais não seja, se não quer pensar duas vezes, a estar calado e quieto, às vezes, se calhar, é preferível. Portanto, eu não acho que as pessoas tenham de se posicionar sobre tudo. Não acho que as pessoas tenham de posicionar sobre tudo, mas acho que há assuntos, bom, e estávamos a falar deste específico, há assuntos que acho que tomam dimensões tão grandes que tu precisas ver as notícias e precisas te informar. Tipo, se tu não estás informado ou não te Não consegues és boa posicionar sobre, não és assim tão boa pessoa como achas que és. E isso é o que me levanta problema. Aí eu dou unfollows assim aos pontapés. Agora já não dou tanto porque acho que já fiz uma boa curadoria das pessoas que eu sigo. Mas houve uma altura que eu dava porque às vezes sentia mesmo defraudada, que eu pensava, eu dei-te esta confiança e eu às vezes até mesmo nas minhas stories em momentos específicos meio que faço esse apelo às pessoas que me seguem, que é, se em algum momento vocês acham que eu não estou a usar esta plataforma de forma responsável ou que estou a ser uma boa presença na vossa vida, por mais que isso para mim faça sentido, pá, deixem-me seguir ou digam-me de forma civilizada e construtiva, porque eu não quero ter esse impacto na vossa vida, porque eu já dei unfollows a pessoas que me fazem isso a mim. Eu não quero. E não é que, tu és gira e eu não gosto de pessoas giras. Não, vamos tentar ir um bocadinho mais além do que isso. Tu partilhas um estilo de vida que para mim é difícil de aceder, ou que tu fazes demasiada curadoria de um modo de vida bonito e isso a mim faz-me sentir mal, unfollow. Não precisas de me dizer, mas podes ir embora. Eu respeito isso. Agora, que as pessoas não estejam apenas a ficar nesses lugares, que era isso que eu estou a tentar fazer por mim, que é não ficar num sítio onde eu vejo claramente que aquilo que eu ganho não é assim tão importante e está-me só a trazer coisas más. E já houve até pessoas que eu às vezes vou ao Instagram porque eu gosto da pessoa, não é gostar da pessoa, mas gosto da persona, e gosto do feed, ou gosto do conteúdo de forma geral, mas não o suficiente para eu ser bombardeada com aquilo no meu feed quando eu acordo diariamente de manhã e quando eu vou fazer o meu scroll de alienação. Então, aí eu também reconheço, eu não quero isto sempre, de vez em quando lembro-me e vou ver, mas eu não gosto desta construção o suficiente para eu me deixar absorver por isto. Mas eu acho que aí isto já é tipo pensar demasiado sobre o assunto, claramente. É pensar demasiado sobre o assunto, mas eu acho que é um pensar ainda assim acessível. Não acho que seja uma coisa completamente... eu quero acreditar que seja acessível porque nós passamos muitas horas no Instagram. Ou seja, fazendo um paralelo, é sobre o tipo de revista que tu compras, não é? Ou seja, tu podes escolher, ainda assim, vamos pensar, num universo de revistas, há a Maria, há a Nova Gente, há a Lux, há a Forbes. Se tu preferes ficar sentada a ler aquela e a queixar-te que aquela é uma treta, então compra outra. Ou seja, e mais, mesmo que não te queixes, questionar-te efetivamente qual é a revista que eu estou a ler no meu dia-a-dia. Ou seja, eu vou desligar o cérebro, vamos aceitar. Não é sobre, não, agora vamos ser sempre super inteligentes e... Não. Vamos desligar. Eu desligo o cérebro nas redes sociais. Eu vou, fixe. Também é para isso que elas existem, não é para nos entreter. Deixa-me escolher a qualidade. Ou seja, eu entrego o meu cérebro desligado. Eu tenho que confiar nestas fontes. Não é? Sabes que é um bocado isso que eu sinto, que eu já tive algumas conversas também com pessoas que me diziam, o meu Instagram só me aparece treta, não sei o quê. Às vezes penso assim, a culpa é tua. E digo às minhas amigas assim, onde tu interages. E assim, então mas tu, é o teu telemóvel, tu compraste-o e estás a usar a tua conta e tu não gostas do que vês. Primeiro, os anúncios que eu vejo são demasiado bons. É já o problema. Os anúncios que eu vejo já são muito bons. Portanto, eu não tenho nada contra os anúncios, que eles sabem bem o que é que eu quero ver. Depois, as pessoas que eu sigo e as recomendações, é porque aquilo está muito bem curado. É porque eu decidi muito bem o que é que eu quero ver. Mas e ele vai sabe além o que eu disso. quero. O algoritmo sabe servir-te. Então é isso que eu estou a dizer. Agora, quando as pessoas me dizem que se queixam... revela o teu padrão de utilização. Então tu estás a utilizar isso da forma errada. Usa isso melhor a teu favor para tu poderes ser entretida com coisas que ao menos te fazem sentido ver. Mas eu acho que há perguntas que podem ser feitas, que é... vamos lá ver, se o algoritmo funciona, não é?
a lógica da coisa é, ele vai-te mostrar mais daquilo com que mais interages. Tu estás a interagir com conteúdo que tu consideras cheio da treta, porquê? Porque Não é? Tu é estás a rápido de parar. ver, é fácil. Tu estás... Pá, isso é aquela coisa que acontece ainda há bem pouco tempo, aquelas personagens, como falavas agora, dos carros e dos estilos de vida de luxo e não sei o quê. Pois aquilo aparece, porquê? Porque tu aquilo, até, não sei se te dá raiva, curiosidade, interesse, não sei, ficas a ver, aquilo vai-te ser oferecido. Há um momento em que nós somos todos crescidos e usamos telemóvel com cabeça, à partida, temos de dizer assim, pá, ok, isto, há uma curiosidade mórbida, eu também a tenho, mas eu tenho que perceber que se eu continuar a alimentar esta curiosidade mórbida, isto vai-me entrar, porque é o que tu dizes, nós somos influenciados na mesma. E já houve pessoas que eu sigo e que às vezes até nem me identificam certas coisas, eu vejo-me influenciada porque aquilo está sempre a ser exposto. Sim, e É uma inevitável, coisa, tu estás sempre a ver. E uma coisa é tu veres isso em programas de televisão, outra coisa é tu veres isso num ambiente que tu achas que é autêntico e verdadeiro e que aquela é a realidade. Por exemplo, coisas tão simples, estavas a falar há bocado da tua estética. Agora podemos ir para os carros de luxo, mas podemos ir para as coisas mais simples. A tua estética, ou seja, a tua casa, sempre arrumada, sempre impecável. O teu estilo de vida é um estilo de vida muito diferente da larga maioria das pessoas. E a tua casa, ela surge do teu conteúdo. Ou seja, ela faz parte daquilo que é a tua rotina. Uma pessoa que sai de manhã, imagina, tipo às 6 da manhã, 7 da manhã, para estar no local de trabalho, que volta ao final do dia, que já chega à hora de jantar ou depois da hora de jantar, não consegue ter a casa assim. Mas ao consumir o teu conteúdo, que nós chamamos de inspiracional, pode ativar efetivamente este gatilho Sem de dúvida. eu sou insuficiente, porque eu não dou conta, porque eu não sou Ou capaz. as viagens, sei lá, Exatamente, viajar. Eu sei que viajar 6, 7 vezes por ano é uma estupidez para a maior parte das pessoas, é completamente absurdo. E eu também sei porque é que eu o faço. Sei que primeiro nasci classe média, que eu já, primeiro, já nasci onde nasci, já começar por aí, e depois eu escolhi uma profissão e pude fazer, e pude ter essa profissão e investir nessa profissão para ter liberdade horária para viajar enquanto trabalho. E eu tenho noção desse lugar de privilégio, mas eu também tenho noção de que ao fazê-lo, ao partilhá-lo, vai haver pessoas que vão achar muito giro e inspirador e vai haver pessoas que vão dizer, esta atrasada mental, tipo, passa a vida na boa vida. Mas eu acho que isso e faz eu odeio parte. a minha vida porque ela tem uma vida fixe. E eu, honestamente, digo-te, eu prefiro que essas pessoas, não é que, eu não as quero ao pé de mim, não é, pá, se não é fixe para vocês, saiam. Sim, sigam só a vossa vida. Não precisam estar aqui, não precisam se sentir mal, porque eu com certeza também me sinto mal com coisas que eu vejo pessoas que têm uma vida melhor do que as coisas que eu tenho. Portanto, Seja isso o que for. Exato, por isso é que as muitas aspas Sim, aqui. exato. Mas eu acho que tu já partes de um lugar ainda assim de consciência. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Lá está, tudo pode ser problemático, não é. Portanto, eu não entro por. Exato, eu não entro por aí porque efetivamente qualquer coisa tu estás feliz pode ativar a pessoa que não está feliz. Triste. Portanto, isto, enfim, acho que vale o que vale. Mas ainda assim, por exemplo, tu vais de viagem 7 vezes. E se de repente tu estás a fazer stories a queixar-te, não, isso porque a tua vida de influencer ela é muito Sim, difícil. essa é boa. Eu acho que o problema está aí na falta de noção. De sensibilidade, talvez, um pouco de empatia. Percebes? Tive um dia tão cansativo a gravar campanhas e assim. Ok, podes ter tido, mas mais uma vez, como tens a oportunidade de fazer a curadoria antes de publicares, vamos pensar que a maior parte das pessoas que te segue não está a fazer campanhas e provavelmente está a trabalhar das 9 às 7 e antes disso andou de comboio ou de carro ou de autocarro no trânsito e depois vai fazer a mesma coisa quando voltar e tem filhos. E imagina, gravar campanhas foi super cansativo, estás drenada, o dia foi horrível. Ok, certo. Quanto é que ganhaste por essas campanhas? Ou seja, no limite... As pessoas também não sabem isso. As Sim, mas no limite, disso. Fazendo esta comparação, tu que sabes... Ganhas noção. Não é? Tipo, se calhar a pessoa que teve a fazer atendimento ao público... Não, e se calhar eu matei-me durante 10 horas e aquela pessoa vai ter que se matar uma semana inteira para fazer... Sim, sendo que as tuas 10 horas, se calhar, é um mês de ordenado ou mais do que isso. Vários ordenados ou um ano. As pessoas também não têm noção disso. E eu acho que... um bocado à semelhança de os políticos ganham muito, têm que fazer o trabalho deles. Eu acho que é um bocado isto com os influencers, que é, eles ganham muito, têm que... Imagina um jogador de futebol, hoje o treino, olha, estou super cansado, foi horrível, puxaram imenso por mim, o treinador... Mas quanto é que fizeste 10 mil? Tá bem. Estás a perceber? É, assim, é ridículo. Nós conseguimos perceber que... Vais treinar mais um bocadinho, que ainda não treinaste o suficiente. Ainda não correste muito. Abdominais? Não é? Assim, eu acho que nós precisamos ter aqui alguma... É uma sensibilidade para tu perceberes que o mundo não é a tua bolha. No fundo é um bocado isto. E acho que esta questão da influência responsável vai um bocado do wrap-up aqui, fechar neste... De que a tua bolha é mesmo só uma bolha, né? Tens que ter noção de quem é que são... E aí passa por estudares o teu público, estudares quem é que são as pessoas que te acompanham, interagires com elas, teres consciência sobre aquilo que lhes estás a comunicar...
Ou seja, a pessoa tem que interpretar bem e ter literacia, mas tu também tens que te responsabilizar pelo que pões cá fora. É a tua profissão. É a tua profissão. Tens que saber o que é que estás a fazer, tens que ter regras, tens que ser responsável e tens Cumprir que ser uma a lei. pessoa decente. Não fingir só que és uma pessoa decente. Porque fingir que és uma pessoa decente é fixe. Aliás, isto no meu meio, no nosso meio, isso é o que há mais, é conhecer pessoas ao vivo que de repente pensas, aí, eu pensava que tu eras Ou então um espera. pouco diferente. Não, eu tenho Não, outra não eras proposta. bem assim. Exato, mas eu tenho outra proposta, que é, se estás a fingir que és uma pessoa decente, continua a fingir. Mas traz isso para o resto, ou seja, porque imagina, Absorve o eu não fingimento acho e que ser boa torna-te isso. pessoa é uma coisa tipo, eu Estanque. nasci assim, Sim, sim, sabes? Não, eu acho que tu precisas realmente regular para ser boa pessoa. Sem dúvida. E Valendo vai isso haver que momentos vale. em que tu vais chamar a pessoa para alguém ou em algum É momento isso, da vida. exatamente. Portanto, já que finges, então Tenta vamos absorver. fazer, exato, vamos tentar fazer isso quando as câmaras estão desligadas. Ou seja, nas pessoas Exato. que, sim, eu Mas acho que época estranha que nós vivemos de que as pessoas conseguem fazer isso, essa coisa performativa de ligar a câmara e de repente serem outra pessoa. sempre conseguiram, não é? Pois. Só que de repente, eu acho que o problema é o facto de quem está a consumir achar que está a assistir a um Big Brother altamente autêntico. Ou seja, porque isto sempre aconteceu. Na televisão isso acontece, não é? A pessoa pode estar a ter um dia de cão. Sim, um dia sim, de cão é verdade. ótimo. Estava a pensar depende do na cão. televisão. Sim, até penso naqueles programas de manhã que eles têm todos os dias que estar. Tipo, Sim, estão pá, constipados. Imagina, de certeza que há imensos programas desses, eu penso imenso sobre as pessoas Constipados. chorarem. Eu às vezes eu penso, estão Sim, constipados, ou estão com chorar. ranho. Tipo, eu penso no chorar, que é qual destes apresentadores é que chorou? Tipo, está aqui mesmo fixe. Sádica. Tipo, ele chorou. Tipo, às vezes não pensas assim, deixa a sala cheia de gente. Não, alguém hoje esteve na merda, de certeza. 5 dias por semana. Não, tipo, algum dia vai calhar em 10 anos de programas da manhã, algum dia tu estás miserável, sei lá, morreu alguém da tua família, tu estás a sentir mal, estás-te a separar e tu estás ali tipo, bom Coisa dia! mais básica. Estás constipada, acordaste com diarreia. Pá, é assim, É verdade. não é? Tipo, é impossível, ou seja, é performance. Yeah. Por mais autêntico que seja, porque é uma parte da pessoa, é performance. Nas redes sociais, isto ganha outras camadas. Porquê? Porque tu falas da diarreia, porque tu falas da constipação, porque... Interessante. E de repente tu achas, não, então isto é toda a verdade. Não, E não, muitas vezes eu estou a mostrar isto inclusive, porquê? Porque isso gera engagement. Bizarro. Sim. Mas acho que é uma coisa que tem que ser regulamentada e apertada. Eu tenho a expectativa de que isso vá continuando a acontecer e que mais agentes façam aquilo que vocês fazem, porque, mais uma vez, não sei se são pioneiros, mas não é uma coisa comum essa não vou dizer cobrança, mas esse recentrar que vocês também exigem e trazem Não é lá noção. senta aqui, no banquinho da humildade. Sim, acho que isso é fixe. Também para a pessoa poder ter um bocado, construir, da mesma maneira que trabalhas numa empresa e tu esperas que as pessoas superiores a ti, superiores aos teus próprios pares, te ajudem a seres uma melhor profissional. Como isto é uma profissão muito isolada e solitária, é ainda mais importante o papel dos agentes e dos representantes serem também esse lugar ativo de oi, vá, estás sozinha mas não estás, estamos aqui e tu vamos ser ter que equipa sair a desse sério, buraco. eu encaro a equipa assim, não é? Porque a equipa não é só... E no facto, de facto, a dinâmica de managers, agentes e criadores de conteúdo, primeiro vem de um lugar, é uma parceria, ou seja, normalmente ganha-se a comissão, portanto, quando um ganha, o outro ganha, quando o outro não ganha, o outro não ganha. Mas eu acho que é óbvio que há uma dinâmica de cliente e empresa contratada, porque a agência é uma empresa que não deixa de ser contratada, só que é paga à comissão, mas eu entendo que a dinâmica tem de ser de real parceria, ou seja, nós estamos a trabalhar em conjunto, portanto, quando é fixe, quando não é fixe, não é fixe, e a gente conversa, e a gente fala, ou seja, há o quê? Confiança na base. Eu não acho que seja um trabalho fácil, acho que é um meio que precisa, efetivamente, aqui, assim, de um caminho e de uma volta, sim, mas eu acho que nós temos poder de fazer isso individualmente e em grupo. Eu acho que conversas como esta não só são importantes para nós as duas, mas para a pessoa que não tem nada a ver com este universo ainda assim é consumidora. Para aprender um bocado, acho que é Exato. isso. E é consumidora, para se defender. Sim, para aprender, para se defender. Ou seja, ela noção de, exato, isto que eu vejo aqui. E estar atento a coisas que vê nas pessoas cujo conteúdo vai consumindo e pensar, pá, eu até gosto, mas esta pessoa, isto é só sobre o umbigo dela, calma. Porque é isso, no fim do dia, a pessoa está a usar aquilo que é a vida dela, mas está ao serviço de alguém, porque ela, se não servir o público, não está a ser uma boa profissional, não vai ganhar dinheiro e o público vai sair defraudado, portanto, no fim do dia... E é importante nós olharmos para tudo, de onde é que vem o dinheiro. Toda a gente tem contas para pagar.
Se o dinheiro vem da publicidade, efetivamente está a ser pensado aquela que é a tua linha editorial em função também dessas marcas ou seja, daquilo que tu crias. A gente pode entrar nesta linha de que é tudo muito autêntico, mas é importante nós olharmos que esta autenticidade é uma autenticidade performativa, ou seja, aquilo que nós temos vindo aqui a falar. É importante nós percebermos que plataformas, elas ganham dinheiro como? Ganham dinheiro com publicidade. Então, se elas ganham dinheiro com publicidade, obviamente este algoritmo ele vai ser viciante, porque quanto mais tempo eu estou, mais publicidade eu vou consumir e mais dinheiro eles vão ganhar. Ou seja, quando nós olhamos para a origem do dinheiro, por regra nós entendemos a motivação. Entendendo a motivação, eu a seguir, eu jogo o jogo, mas eu jogo o jogo com outro nível de consciência. Sim, e uma capacidade às vezes até de cobrança e de dizer, olha... Como Atenta. Eu acho que em alguns Esperta. países há mais esta cultura também de exigir algum posicionamento a certas pessoas. Quando são alguns assuntos específicos, até dizem respeito ao nicho em que trabalha, ou algum posicionamento que a pessoa fez que saiu mesmo fora do que é o normal dela. E alguns públicos acho que até já estão mais sensibilizados para isso e dizer, olha, pá, isto depois bate ali nas culturas de cancelamento e outros afins, mas Também é que problemático. também é problemático. Mas há ali, acredito que já haja em alguns sítios, algumas pessoas, um meio termo de, olha... Tu, se calhar... E eu já recebi algumas mensagens até de pessoas a questionarem certas coisas, eu até achei interessante ter essa perspectiva. Mas o público tem que sentir que tem capacidade de informação para poder fazer isso. Sim, eu sinto muito isso com o meu público. Chega às vezes a um lugar curioso, do género. Se sabem que eu estou a trabalhar com uma determinada pessoa, eu sou questionada. Ok. Ou seja, porquê que esta pessoa... Porquê esta pessoa? Porquê que esta pessoa fez... Portanto, existe... Mas por regra, atenção, de um lugar muito empático, muito amoroso, Sim, e de sim. cuidado Às vezes pode ser comigo. desconfortável para ti, mas olha, é o preço a pagar. Sim, sim, exato. Um ela noção, lá Exato. está. E com um olhar muito assertivo, ou seja, as pessoas não têm acesso àquilo que acaba por se passar no backstage, não é? E às vezes eu recebo mensagens que eu penso, olha... Estas pessoas estão Essas atentas. pessoas sabem, olha lá, pronto. Então eu acho que também o público responsabilizar quem está deste lado, eu acho que é fundamental. Concordo. Para terminarmos, acho que isto foi perfeito. Wrap-up até aqui. Temos imensas coisas para educarem pessoas que trabalham na área, que trabalham fora da área, que não percebem nada da área. Portanto, acho que isto foi um E shot se tiverem perguntas, depois podem-nos fazer, que a gente... Sim, ou porque há podem fazer consultoria contigo, é interessante. Sim, mas eu estou a dizer isto, por exemplo, E imagina que uma mensagens. pessoa está a ouvir este podcast e engagement, o que é isto? Sim, é verdade. Ai, Depois, não às vou vezes, depois a pessoa perguntar. fala nos termos e depois Não é? E de repente é tipo, não, pera, eu quero estar informada, mas eu não sei. Envia perguntar mensagem tudo que... queremos. Exato, nós explicamos tudo. De acordo. Para terminarmos, momento feliz da semana, rubrica que fazemos sempre no final do episódio, para nós nos lembrarmos que mesmo nas semanas difíceis, como por exemplo as minhas últimas 2, e acho que as tuas aí houve aí uns momentos difíceis também, momentos felizes houve sempre, Houve. mesmo que tenha sido assim uma coisinha Ou pequenina. porque eu os procuro. Isso, portanto o exercício no fundo, o exercício aqui no podcast é um bocado de, bom, no meio do lodo deixa lá encontrar onde é que estão os meus. Portanto, Sim, e eu acho que nós devemos fazer isso no nosso dia-a-dia. Ou seja, procurar... Eu tenho tido assim umas semanas muito complicadas, eu partilhei isso contigo, mas eu tenho feito ativamente por ter momentos felizes no meu dia-a-dia e o sítio onde eu vivo já me promove isso, ou seja, eu vivo no Algarve por escolha, então efetivamente tenho aqui a possibilidade de viver num lugar que já de si me faz feliz, mas eu procuro, e no caso esta semana, eu acho que assim o meu momento feliz foi estar com pessoas que me são muito especiais, fora, ou seja, nada a ver, não produzem conteúdo, não são pessoas deste universo, mas que são minhas amigas quase de uma vida e que elas próprias me recentram, ou seja, o ela noção que às vezes a gente precisa, mantenha-se comigo em diferentes fases da minha vida e eu tenho procurado cada vez mais, e acho que isto super se conjuga com a nossa conversa, de viver estes momentos offline com plena consciência, porque nós precisamos efetivamente deles para nos manter saudáveis e então estas pessoas que são as nossas pessoas, elas têm essa capacidade de nós sairmos, sabes, da persona comunicacional, desta persona, e voltarmos a ser esta pessoa que é múltipla e que pode ser incoerente e diferente e estranha isso, e que não tem uma agenda, não tem um objetivo, ou seja, podes não gostar de mim hoje que eu sei que tu vais continuar comigo. E eu acho que isso é altamente libertador. De acordo. O meu momento feliz da semana são dois, que é fui à nutricionista e fui ao osteopata. Isto foi em 2 dias diferentes, mas representa o mesmo momento. Porquê? Porque eu ando muito desleixada com a minha saúde. Andei, que é tudo de saúde mental e também tem sido tema recorrente por aqui.
E eu emagreci muito nos últimos meses, e muito por causa de uma medicação que eu estava a fazer, é que tu também sabes. Então agora foi o meu momento feliz, foi o momento decisivo de, ok, eu vou agir em conformidade com aquilo que eu penso. Não só pensar, mas fazer. Então tive estas 2 consultas e fiquei super feliz, porque agora tenho um plano alimentar, para voltar a ganhar peso. Olha, eu acho que esse e é um ginásio, insight, blá, blá, blá. e é um insight incrível, que é, eu promovo nas redes de saúde, E depois não estou... eu tenho cuidado de mim também, não é? A coerência vem daí. Sim, é isso. Então o meu momento feliz é perceber-me que eu vou ser coerente. Vou ser responsável comigo própria. Portanto é isso. Obrigada por teres vindo. Obrigada Eu pelo convite. amei, fiquei tão contente. Obrigada.